Hoje eu vou falar com vocês sobre medicamentos, o uso de medicamentos em tratamento psiquiátrico. Antes disso, eu quero que você se inscreva no meu canal, toque no sininho e, se gostar do que eu falo, curta, dê um like e compartilhe. Você poderá estar ajudando muitas pessoas. Muitas pessoas poderão se beneficiar dessa fala. Muito bem. O uso de medicamentos em psiquiatria começou por volta dos anos 50. Eram medicamentos ainda com muitos efeitos colaterais e alguns efeitos positivos discutíveis. Mas ao longo do tempo foram se aprimorando as pesquisas, foram se aprimorando os laboratórios, os medicamentos, e hoje nós temos medicamentos bastante seguros para poder ajudar as pessoas. O que acontece é que há muita fala, muita desinformação, gerando aí uma insegurança nas pessoas quanto ao uso de medicamentos. E também, efetivamente, há muitas pessoas que substituem as relações, as suas necessidades por remédios. Isso também não é bom. Então podemos dividir os medicamentos em 3 grandes grupos. Os ansiolíticos, que tiram a ansiedade, os antidepressivos e os antipsicóticos. E teria um 4º grupo, que seria o grupo dos hipnóticos, que dão sono. Muito bem. Os hipnóticos, que são os remédios para sono, numa outra live eu vou falar especificamente de cada tipo, com mais tempo para vocês aprofundarem o conhecimento. Os medicamentos para dormir e os medicamentos para tirar a ansiedade, eu chamo de medicamentos simpáticos. Por que são simpáticos? A pessoa toma, se sente bem na hora, dá um alívio, dorme bem, mas o que acontece? Elas não resolvem os problemas que estão ocorrendo em sua vida, ou a depressão, ou outro problema qualquer, ou problemas de relacionamento e assim por diante. Então o que acontece? Esses medicamentos têm o risco de causar dependência, não só pela química deles, mas a dependência psicológica inicialmente, e a dependência porque a pessoa não resolve aquelas suas questões. As suas questões vão se avolumando, vão crescendo, e a necessidade de remédio aumenta, e aí vai entrar numa escalada que torna tudo muito mais difícil. E é impressionante como as pessoas resistem à ideia de tratamentos com medicamentos eficazes e se apegam a esse tipo de medicamento, que são importantes na hora certa, mas não deve ser tomado sem um tratamento de base. Segundo tipo de medicamentos, terceiro tipo, que eu falei, hipnóticos e ansiolíticos, seriam os antidepressivos. Estes sim não causam dependência. Raramente nós vamos ter um ou outro medicamento com esse risco, mas é uma coisa absolutamente insignificante. Eles tratam, inclusive são indicados para tratamento da ansiedade e da insônia muitas vezes, porque a insônia e a ansiedade muitas vezes são sintomas de uma depressão subclínica ou de uma depressão mais grave. Então, muito bem, os antidepressivos não causam dependência e, paradoxalmente, a maioria das pessoas resistem a ele. As pessoas que têm transtorno do pânico, principalmente, tendem a resistir profundamente ao uso de antidepressivos e se apegam aos outros medicamentos, o que acaba cronificando o seu problema e tornando tudo mais difícil. Existem os antipsicóticos, que são medicamentos de uso mais específicos para a pessoa que tem quadros psiquiátricos mais graves, mas que, felizmente, hoje, grande parte deles tem tratamento e vivem socialmente e profissionalmente bem, graças ao uso desses medicamentos. O que eu quero dizer, para encerrar essa fala para você, é que, se você está na internet, você vai ver sites, falas, metendo pau nos remédios, e outros falando maravilhas dos remédios. Eu digo, olha, não existe um medicamento panaceia bom para tudo. O medicamento deve ser prescrito por alguém que conheça, saiba o que está fazendo, faça um bom diagnóstico. Antes do remédio é fundamental o diagnóstico. Isso é fundamental. Caprichar no diagnóstico sem pressa e entrar com a medicação. Um erro diagnóstico induz a tratamento errado, medicamento errado. Pense sobre isso. Se foi útil,
curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no meu canal e bate no sininho aí, tá bom?